Então, bom dia, pessoal. Continuando o nosso assunto sobre vendas, a gente estava fazendo algumas aulas, algumas revisões sobre discurso, sobre copy. Lembram disso? A gente aprendeu também algumas técnicas específicas de venda e a gente viu isso de uma forma aplicada com um exemplo, tá? Aqui a gente vai entrar num ponto também de técnicas de venda, para a gente entender como que a gente constrói essa confiança, constrói esse caminho da venda com os clientes. Então, eu separei aqui por tópicos. O primeiro tópico é a comparação. Então, sempre o ser humano ele vai buscar comparar. Ele sempre vai comparar uma coisa com a outra. Ele sempre vai procurar alguns parâmetros de comparação para tomar uma decisão. E isso você pode aplicar tanto num contexto de vendas, como num contexto pessoal também. Se você for, por exemplo, escolher uma namorada, você vai comparar. Você vai comparar a Maria com a Joana. Você quer ver qual que é mais bonita ou qual que é mais legal. Uma é um pouquinho mais legal, o outro é mais bonito, e você vai comparando para tomar uma decisão. Então, basicamente, a forma de se tomar decisão é ligado com comparação. A decisão, ela vai vindo resultado de uma comparação. Beleza, pessoal? Então, esse é o conceito inicial da nossa aula. Então, a gente sabe que a comparação ela pode ser de três tipos. Ela pode ser essa simétrica, que é a primeira que a gente vai falar, que é a comparação que não requer que a gente pense muito, tá? Então, vamos lá. Comparação simétrica. É quase o equivalente, eu vou colocar aqui, em trocar 6 por meia dúzia. É a mesma coisa, certo? Então você não precisa de comparar muito para chegar numa decisão. É o equivalente também a você chegar lá na padaria e falar assim, troca essa nota de 10 por duas de 5. Por que é simétrica? Porque ela tem o mesmo valor. Ela tem o mesmo peso dos dois lados. Então, isso daqui é um tipo de comparação simplesmente racional. Você vai ver se exatamente aquilo que você está pagando é exatamente aquilo que você está recebendo. Ou se são de valores igualmente equivalentes. Então, partindo do princípio de vendas, não é muito legal, tá bom? Vocês trabalharem com esse tipo de comparação. Quando que eu vou trabalhar esse tipo de comparação? Itens básicos. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, vendendo papel higiênico, você vai fazer uma comparação se aquele valor que você está pagando é o suficiente para você ter um papel maciozinho para não te machucar, entendeu? Então, você não precisa de tomar uma decisão muito sentimental no papel higiênico. Ou você vai lá e compra aquele papel higiênico que parece uma lixa e você já sabe o que vai acontecer com você. Já sabe o que é o resultado. Porque o valor que você está pagando é proporcionalmente. Valor proporcionalmente próximo, tá bom? Ou igual. Então, eu trocar 6 por meia dúzia. Você não está colocando sentimentos. Então, isso daqui é a mesma coisa que... Eu vou apagar isso aqui, porque foi só um exemplo idiota, tá bom? Que é simplesmente não envolver emoção. Esse tipo de comparação não envolve sentimento, não envolve emoção. Então, isso daqui não é um argumento muito bom de venda, tá bom? Por outro lado, nós temos também assimétrica negativa. Assimétrica negativa
A gente acha que é difícil de acontecer, mas acontece. Então, isso daqui é o equivalente a um exemplo que a gente tem sobre pagamento de impostos. Pagamento de impostos. Por que é assimétrica negativa? Porque você, em tese, recebe uma coisa que vale 10, um serviço público, saúde, segurança, o que seja, que vale 10. 10 Bolsonaros. Então vamos lá. Só que por esse serviço público você pagou em impostos o equivalente a 1.000. Olha só. Isso é assimétrica negativa. Ou seja, você está pagando muito por algo que vale bem pouco. Você pagou 1.000 e recebeu uma coisa de 10 em troca. E aqui já envolve um sentimento. E qual que é o sentimento? Com certeza você já sabe me dizer. Esse risquinho ficou feio, eu vou pegar outro. Qual que é o sentimento? Vamos puxar aqui do lado. É um sentimento de caralho, fui enganado. Esse é o sentimento que fica, porque você foi lá, pagou por um produto e você esperava muito dele. Você esperava pelo menos uma relação simétrica na comparação que você fez. Te ofertaram um produto que era milagroso, era o ômega 3 da Top Term, que custa os olhos da cara. Então, vamos lá, ômega 3, força e vitalidade. E você foi lá e tomou o negócio e não mudou nada na tua vida. Você continua com a mesma força, com a mesma vitalidade, você não teve aquele vigor e o negócio foi caro e não valeu a pena. Ah, que detalhe, né? O ômega 3 da Top Term, porque você tem aquele baratinho de farmácia, né? Que custa aí uns R$20. Não da Top Term, que custa os olhos da cara. Então você tenta estabelecer pelo menos uma relação de comparação simétrica. E quando você percebe que você pagou muito por algo que vale pouco, você fica com o sentimento de ter sido enganado. E isso gera uma outra coisa ruim, que é você falar mal daquilo para todo mundo. Então é o boca a boca negativo. Você foi naquele restaurante e você viu que era legal o cardápio, que tinha umas fotos bonitas, mas o preço era um pouquinho salgado. Mas você falou assim, eu vou fazer uma graça para a mulher. Eu vou levá-la nessa sorveteria aqui que é mais cara. Aí você vai, compra o sorvete e o sorvete é ruim, o sorvete te deu dor de barriga e o negócio foi caro e veio pouco. Você faz uma comparação assimétrica negativa, tá? Logicamente, nenhuma empresa quer trabalhar honestamente numa relação de comparação assimétrica negativa, tá? Porque isso não é legal. Além disso, nós temos também uma assimétrica positiva. E é essa que nós devemos utilizar dentro das nossas técnicas de venda. Que é o sentimento do quê? Do contrário da assimétrica negativa. Estou pagando pouco e recebendo muito. Porque o ser humano, ele quer sempre pagar pouco e receber muito. Então a empresa, a oferta da venda tem que buscar trazer esse sentimento. O sentimento de ser superior. Olha só, eu fiz um bom negócio. Eu comprei bastante, eu comprei uma coisa aqui que vale 1.000 por 100. Então eu fiz um ótimo negócio. Aquele sapato lá vale R$500, mas na promoção ele estava por 50.
Mesmo que ele seja um pouquinho apertado no teu pé, você ainda vai estar com um sentimento que você saiu ganhando. Então, vou até mudar aqui esse sentimento de ser superior para o sentimento de sair ganhando. Então, uma técnica de venda muito boa para você trabalhar junto com seus clientes é uma comparação assimétrica positiva. Então, o cliente sempre tem que estar na cabeça que ele está pagando pouco e recebendo muito. Isso é uma relação assimétrica positiva. E esse é um excelente argumento de venda. O vendedor vai falar assim, olha só o tanto que você está levando, o tanto que você está comprando, e você está gastando bem pouco. Então, isso daqui é uma forma de você conseguir convencer um cliente para comprar um produto. Que ele veja, através de uma comparação, um resultado assimétrico positivo para ele. Certinho, pessoal? Então, aqui, só reforçando o exemplo, tá bom? Só reforçando o exemplo, imagina que eu fui num restaurante e eu comprei um prato feito e eu vi que o prato feito vale R$10. E eu paguei R$10. Então, puramente racional. Ah, eu fui num restaurante e eu vi que o prato feito estava fraquinho, parecia que a carne estava meio mochibenta, estava muito salgado, e eu, um negócio que vale R$5 e eu paguei 10. Ah, mas eu fui num restaurante, o prato feito parecia valer R$10. Ele parecia valer R$10. Mas na verdade era muito gostoso, estava na temperatura legal, tempero bem feito. E olha, eu pagaria facilmente R$15 por aquele prato. Mas na verdade eu paguei só 10. Com qual sentimento que você vai ter dentro dessa comparação? Em qual restaurante você vai voltar? Com certeza nesse que te ofereceu uma relação assimétrica positiva. Beleza, pessoal? Esse foi o primeiro conceito da aula. Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, anota sua dúvida aí que no final da aula eu respondo para vocês. Ok, ok? Então vamos lá, vamos apagar esse primeiro tópico, que é o tópico que a gente já falou, e vamos falar agora sobre escala de graus de consciência. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção nesse bagulho aqui, tá? Esse bagulho é complicado. Então, de onde que vem? Um cara que chamava Eugene Schwartz. Eugene Schwartz. Esse cara era um copywriter. Lembra que a gente comentou na última aula o que é um copywriter? Então, esse cara era um redator publicitário. Era um cara que escrevia discursos para venda e coisas similares. Só que ele é de uma época bem antiga, então ele fazia isso num jornal. Antigamente a gente fazia cartas de venda, mandava para casa das pessoas, publicava em jornal. Hoje em dia o que a gente faz? Internet. Propaganda no Facebook, propaganda no Instagram. Mas esse cara aqui era um vendedor, era um copywriter de mão cheia. Só que ele começou a perceber que alguns textos que ele escrevia, textos eu vou colocar aqui, tá bom? Cartas de venda, vendiam muito. E outros, feitos da mesma forma, vendia pouco. Então, alguns textos vendia pra caramba, o negócio trazia resultado, o negócio era legal, a galera ia, pedia o produto e comprava. Ele ia e aplicava a mesma técnica e não surtia o mesmo resultado. Por que que isso acontecia? Por quê?
Se eu estou aplicando a mesma técnica, o mesmo padrão de texto, por que que eu não tenho resultados iguais ou semelhantes? E foi que ele entendeu que consumidores, os clientes, possuem graus de consciência. Graus de consciência é a mesma coisa, o tanto que o cliente sabe. Vamos entender isso. Ele foi e propôs uma reta com duas setas, um negócio meio louco. Assim. O cara era um copywriter, ele não era um desenhista igual eu. E ele falou que aqui nessa metade de cá era a galera mais consciente, e essa metade de cá era a galera menos consciente, e essa galera comprava, e essa não comprava. E é meio esquisito, né? Porque geralmente a flecha que indica para frente, a gente entende como progresso, a gente entende como. É igual o play do vídeo, né? Que o play do vídeo é uma setinha para frente, o negócio alavanca para frente. E por que esse negócio tá do outro lado da seta? Ele ficou meio confuso, mas o conceito dele era muito bom. Então o que a gente vai fazer nessa aula é ressignificar, entender de outra forma essa escala de graus de consciência proposta por esse cara aqui, tá bom? Eugene Schwartz. Então presta atenção que é um pouquinho complicado, tá bom? E ele fala que os clientes possuem 5 graus de consciência diferentes. 5 graus diferentes. Não, vou escrever mais bonito. Então, a forma com que você se comunica, a forma com que você tenta vender, a forma com que você induz uma comparação, depende do quê? Do grau de consciência. Difícil escrever consciência. Depende do grau de consciência. Então, para você fazer uma proposta legal, fazer o cara conseguir comparar do jeito que você pensou, você precisa de saber em qual grau de consciência ele está. Então, como que funciona isso daí? Vamos lá, vamos entender. Vou desenhar aqui para vocês uma representação diferente, é uma outra proposta, tá bom? De interpretar aquela escala que só tem uma setinha para um lado e outra para o outro. Então, eu vou separar aqui em 5 colunas, que são 5 graus. A seta dele, ela vai vir aqui de uma diagonal a outra, que é a seta que demonstra um crescimento do grau de consciência, tá bom? Então, quanto mais à esquerda, menor grau de consciência. Então, vamos escrever aqui, menor grau de consciência. Menor grau de consciência. Vamos chegar esse negócio para lá, para não atrapalhar. Aqui o menor grau de consciência e aqui, consequentemente, maior grau de consciência. Maior grau de Nossa, de novo errando, escrita a palavra consciência. Ô, analfabeto. Vamos lá. Então eu tenho essa seta, eu tenho esses quadrantes, e aqui são os diferentes graus. Então esse primeiro grau, esse primeiro quadrante aqui, é o equivalente da pessoa que não sabe que tem um problema. É uma pessoa que não sabe que ela tem um problema no pé e ela precisa de um sapato especial. É uma pessoa que não sabe que ela tem um problema no emprego. É uma pessoa que não tem consciência. Tá bom? Então, isso daqui é como se fosse o estado zero da consciência. O segundo estágio, acho que ficou meio ruim assim virado, né? Vamos desvirar aqui para a gente enxergar melhorzinho. Não sabe que tem um problema. O segundo
Ele sabe que tem um problema, mas não sabe se existe uma solução. Ele sabe que o salário dele está pouco. Ele sabe que agora o tanto que ele está ganhando não vai dar para ele pagar todas as contas. Tendo que aqui antes ele nem tinha consciência disso. Ele estava trabalhando, ganhando, fazendo dívida e não sabia que tinha um problema. Aqui agora ele sabe que ele tem um problema. Ele sabe que não vai conseguir pagar as contas, por exemplo. Ele sabe que ele tem uma dor no pé. Ele tem a consciência de que ele tem um problema, mas ele não sabe se tem alguma solução no mercado. Aqui, ele sabe que tem um problema e está procurando uma solução. Ele sabe que tem um problema e está procurando a solução. É o equivalente àquele cara que vai lá e entra no Google e pesquisa. Ter dor na planta do pé é normal? Aí ele vai ler lá que ele pode ter fascite plantar, que ele pode ter reumatismo, e vai aquele negócio todo pesquisando. E ele começa a entender que ele tem um problema e começa a procurar agora. Ele viu que ele se encaixa, por exemplo, na fascite plantar, ele tem dor no calcanhar. Aí, como diminuir a dor no calcanhar? E ele começa a pesquisar isso, procurando uma solução. E o que acontece? Se ele estava aqui, vamos desenhar aqui o nosso cliente. Ele está tristezinho porque ele está com a dor no pé. Ele ficou parecendo bravo aqui, né? Vamos colocar aqui só um assim. Ele está parecendo triste. Vamos colocar um corpo para ele, né? E ele está triste porque ele tem uma dor no pé. Opa! Ele tem uma dor no pé. Aqui no pé direito, tá doendo o pé dele. E ele começa a procurar. E ele vê que ele tem várias soluções. Ele tem um podólogo. Ele tem, por exemplo, anti-inflamatório. Então ele tem remédio para corrigir isso. Tá ficando horrível isso. Ele tem remédio. Ele tem também, por exemplo, Pilates, que vai resolver isso. E ele vê que ele tem muitas soluções. Minha letra aqui é pior do que no quadro. Podólogo. E ele começa agora a ficar com dúvida. Com dúvida, mais dúvida. Qual que é a melhor? Qual que é? E aqui, ele sabe que tem um problema e encontrou a solução. Ele viu que o melhor para ele é fazer uma consulta com um podólogo. Ele ir ou comprar um sapato novo, né? Vamos esquecer aqui do sapato novo, nosso clássico vendedor de sapatos que a gente tanto fala. Que é o sapato que pode causar o problema. E ele encontrou a solução. E ele está disposto a comprar aquilo. E aqui no final ele só espera uma boa oferta. Então ele passou por essa jornada de consciência, de não saber que ele tinha um problema, de não saber que aquilo era um problema, e aqui ele foi despertando a consciência
E foi procurando o serviço, e foi procurando o que era, e ele foi ficando consciente do que ele precisava. Então, aqui, olha só, a gente tem mais um eixo. Aqui a gente tem mais algumas informações nesse gráfico. Então, aqui, em cima, é a quantidade. Quantidade. Então, observa que tem muita gente que não sabe que tem um problema. Olha só, esse quadrinho todo aqui, ó. Essa área toda desse quadro aqui é a galera que não sabe que tem um problema. Note que essa área aqui vai diminuindo, porque as pessoas que têm mais consciência, as pessoas que já procuraram, elas existem em menor número. Então, cada hora que passa, o quadradinho vai diminuindo de tamanho, vai ficando menor. Isso significa que possui menos pessoas dentro de cada um deles. Por outro lado, esse gráfico também é dividido num quadrante embaixo. Olha só. Então, para quem que eu vou fazer a minha propaganda? Para quem que eu vou entregar o meu marketing? Para quem que eu vou distribuir meu conteúdo? Ah, eu vou distribuir então para essa galera aqui que não tem muito grau de consciência, que não sabe que tem um problema. Será que isso é inteligente ser feito? Aí depende a outra metade do gráfico. Essa parte aqui de baixo, pessoal, olha só, esse outro triângulo, essa outra área aqui, que é inversamente proporcional a essa de cima, ou seja, ao passo que essa é enorme, essa aqui de baixo é pequenininho. E essa última aqui, que tem menos quantidade, essa área aqui é enorme. Isso daqui significa o potencial, vamos colocar percentual de conversão. Percentual de conversão não é uma conversão do evangelho, nem isso, nem aquilo, é uma conversão de venda. Beleza? Então, quando a gente fala de conversão, a gente está falando assim, olha, o cara viu uma oferta, ele viu uma propaganda e ele foi lá e comprou. E comprou. Então, recapitulando, nós temos aqui, vamos chamar ele de Zé. Meu personagem é o Zé. O Zé, ele tá aqui numa escala de consciência e ele tá agora indeciso. Vamos desenhar um olhinho do Zé aqui. Ixi, ficou parecendo um japonês. Então é o Zé Nakamura esse. E vamos esquecer aqui que ele tá com a dor no pé. Ele tá com a dor no pé. Deu dor no pé aqui, caramba. Vamos desenhar outro. Ele tá com a dor no pé. E ele estava procurando aqui, ele despertou a sua consciência e um bom administrador sabe que ele gastaria muito dinheiro tentando fazer ele descobrir que ele tinha um problema, estabelecendo que ele compare de uma forma assimétrica positiva e compre o seu produto e fique feliz com a solução que você está ofertando. Então, aonde que você vai concentrar, onde você vai concentrar os seus esforços de venda? Para essas pessoas que sabem que tem um problema e já está procurando uma solução. Ah, eu quero fazer um nível atrás. Você pode fazer, mas isso daqui vai te custar um pouquinho, tá bom? Vai ficar um pouquinho mais caro para você. Então, normalmente, você costuma já trabalhar aqui sabendo que a pessoa tem um problema e procura uma solução. Beleza? Então, próximo tópico é você entender qual grau você vai vender. Para onde que está a tua oferta? E aonde que está a tua oferta? Imagina que o cara está aqui, nesse que a gente apontou a setinha, para esse cara. Então, entender qual nível, qual grau de consciência ele está.
e você vai fazer algumas perguntas. O que o Zé sabe? O que o Zé acha que sabe? E o que o Zé não sabe? Então você já está falando, por exemplo, para um cara que sabe que tem um problema no pé, sabe que tem uma dor no pé e que ele já procurou muitas informações sobre isso, já pesquisou na internet e agora ele só quer saber qual que é a melhor solução. Então, como que você vai se comunicar? Como que você vai entregar um conteúdo para eles? Você vai falar o que ele já sabe? Se você falar o que ele já sabe, fica chato. Então, porque o cara tá só repetindo. Então, tipo, o cara já sabe que é um fator genético. Ele já sabe disso, ele já pesquisou. Ele sabe que não tem uma cura total. Então, ele vai viver com aquilo. Ele já sabe quanto que custa. Ah, tá difícil. Vamos diminuir o negócio aqui, porque ficou muito grande. Ele já sabe o preço, que ele já sabe como funciona. E aqui você pode atacar através de uma boa copy, ele acha que já sabe. Então, por exemplo, ele acha que já sabe como funciona. Então você vai ofertar para ele, você vai mostrar para ele que não está certo o que ele funciona, ou reforçar aquilo que ele já acha que é uma verdade. Ou você vai fazer uma propaganda, tipo, acabar ou diminuir, né? Diminua a sua dor no pé sem ter que gastar muito. O cara leu esse título, ele tem a dor no pé e ele achava que ele sabia o preço, que ia ser caro, e falou assim que é sem gastar muito. Ah, que desgrama é essa? Deixa eu clicar para ver. Ou então, ele já acha que para corrigir a dor, sua dor, sem precisar de remédio. Só que para isso, pessoal, só reforçando que vender é você entender as pessoas. Então, às vezes, a pessoa acha que já vai ter que tomar um remédio por cultura. E você vai lá e fala o que ele acha que sabe dentro de um título, dentro de uma propaganda, para ele ter a atenção prendida e clicar lá e ler o que você está ofertando para ele. Então, você pode contradizer ele, tá bom? Então, vamos puxar aqui o lado. Você pode pegar essas informações. Eu vou digitar porque tá difícil isso aqui. Contradizer, você pode reforçar. Então o cara já estava achando que ele ia ter que fazer um tratamento num consultório. Você vai e reforça essa informação para ele. Mas geralmente contradizer é mais eficaz. Por que é mais eficaz? Porque você acaba com as crenças limitantes do seu cliente. Ele fica curioso para saber o que você está falando. Ele fica com o sentimento de querer saber se aquilo é verdade ou não, e ele clica, e ele clicando dentro da tua página é onde você consegue fazer a venda, por exemplo. E você tem aqui também fatores que o Zé não sabe. Às vezes ele não sabia que ele pode combinar pode combinar pilates e um tratamento com podólogo. Então ele não sabia que ele podia combinar as duas coisas e ter um resultado melhor. Então você vai criar uma chamadinha, vai colocar lá. Pode fazer uma parceria com alguém de pilates, fazer algo em conjunto, e você vai estar fazendo uma propaganda para despertar o interesse desse cara e ele escolher
o teu produto e não o do seu concorrente. Então depende do grau de consciência que ele tem. Imagina que ele não está aqui nesse grau. Ele está aqui. Ele sabe que tem aqui um pouco triste, um pouco... Vamos colocar uma sobrancelha nele, né, para ele ficar mais nervoso. Um pouco nervoso, porque ele está com a dor no pé. E você quer fazer uma oferta para ele. O que é a primeira coisa que você precisa ter? Chamar a atenção. A segunda coisa é trabalhar as dúvidas. Ou você vai colocar uma dúvida na cabeça dele, ou você vai trabalhar as dúvidas que ele já tem. Já a gente vê isso com mais detalhes. Você vai falar... Vamos desenhar aqui uma engrenagenzinha. Ih, não está aparecendo uma engrenagem, não, mas eu falei para você que é uma engrenagem, você aceita que é uma engrenagem. É uma várias pessoas, eu tenho vários negócios, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho podólogo, eu tenho remédio, eu tenho o Pilates, eu tenho vários concorrentes, eu tenho várias pessoas no mercado que estão ofertando vários produtos e ele precisa de escolher. Então você tem que deixar ele agora, o quê? Feliz. Ele tem que sair do estado de pensativo, procurando um serviço, para um estado de feliz, e isso tem que ser com o teu produto, com o teu serviço, e isso vem bem promessa. O que você está prometendo para ele? Diminua a dor no seu pé com 3 dicas simples. Então, se ele está com dor no pé, você viu que ele procurou conteúdo sobre isso. Depois, mais para frente, eu vou ensinar vocês a como encontrar essas pessoas dentro das plataformas digitais, tá bom? Você consegue seguir. Boa atenção. Você fez o cara ir lá e clicar. Isso daqui pode ser chamado também de clickbait, tá bom? É uma isca, é um título, é um texto, é uma promessa que vai fazer o cara clicar lá. E dentro desse conteúdo, dentro dessa página, dentro desse panfleto, dentro do que for, você tem que trabalhar as dúvidas do teu cliente. Você tem que trabalhar as dúvidas. Que dúvida que ele tem? Vou ter que gastar muito? O resultado demora? Ele estava pensando lá no sapato. O sapato é a melhor solução? Então ele tem essas dúvidas e você vai trabalhar isso. Você trabalhou, deu suas dicas, você vai falar como funciona o teu tratamento. Então, se você duvida, você deve apresentar, comprar de você. Quem é você? Você tem que criar autoridade mostrando que você é um especialista, que você é capaz de resolver aquele problema e não seu concorrente. Depois você descreve o seu produto, você descreve o seu método, o seu serviço. E lembrando, pessoal, que isso daqui é uma continuação de outras aulas. Por exemplo, como que você reforça a sua autoridade? Você coloca elementos de storytelling. Você conta a sua história como profissional, você conta que você já teve dor, você conta que você conta que teve cliente assim, assim, assado, elementos de storytelling, ok? Alavancagem, que é um exemplo que a gente já viu na outra aula, que é nada mais, nada menos que a pessoa entender ou ter a percepção de que aquilo vai custar caro. Que aquilo vai ser muito caro. Você vai falando uma coisa em cima da outra. Você vai colocando as características do teu produto, do teu serviço, e na cabeça dela, você vai custar muito, quero só ver o preço disso. Tá bom? E nessa alavancagem, você vai falando tudo que compõe o seu serviço para ter... Okay? Final, você oferece um bônus. E você adquirindo
esse produto, esse serviço, você vai ganhar um bônus. E aqui a gente faz aquela outra técnica que a gente aprendeu, tá? No vídeo, que se chama empilhamento. Você vai oferecendo um monte de coisa. Então, se você fechar agora, se você fechar hoje, você vai ganhar esse creminho de tratamento que vai ajudar a diminuir a dor. E isso você cria urgência e escassez. Você fala assim, eu só tenho 3 desses produtos. Chegar outro cliente aqui, eu não posso mais te ofertar esse bônus. Você tenta criar um senso para a pessoa fechar logo e a escassez, que não tem para todo mundo. Exemplo que a gente também já viu nas aulas passadas. E por fim, é a atenção final, colocar até em negrito, que você precisa ter do seu cliente. Você conseguiu prender a atenção dele aqui na promessa, mas essa atenção aqui é de fato a venda. Então é isso, pessoal. Para a aula de hoje é entender que as pessoas essencialmente compram fazendo comparações e que essas pessoas estão em graus diferentes. Se tem graus diferentes de consciência, a comparação também é diferente. Então, se o mundo está no mesmo grau, todo mundo vai tomar a mesma decisão, todo mundo vai comparar de forma igual. Então, se vocês conseguirem entender isso, eu tenho certeza que vocês vão conseguir ofertar melhor, vão conseguir vender de uma forma mais fácil. E mais uma vez, que vendas é entender as pessoas. Tem dado você está falando pro bebezinho, nossa, esse bebezinho ficou muito feio, né? Mas enfim, você entender se você está falando para alguém que já tem algum grau de consciência, se ele é um adolescente dentro dessa jornada de compra, ou se ele já é um adulto e já entende as relações de mercado e aquilo que você está ofertando, aquilo que você está vendendo. Então é isso, pessoal. Eu vou parar agora a gravação e vocês podem tirar as dúvidas.